Tô gravando. Vamos lá. Então, eu tenho aqui um formulário, né? E aí esse formulário sempre vai estar associado a uma tabela. Cadê? Então, o formulário fica associado a uma tabelinha. Beleza. E aí, qual é a situação aqui? Eu estou criando uma lista, né, uma grid, uma tabela, dentro desse formulário. E isso quer dizer que eu tenho um segundo formulário com uma segunda tabela. E eu preciso fazer essa associação aqui, de dizer que este formulário aqui pertence a essa grid aqui, a essa relação. Beleza? Então, eu preciso criar essa relação aqui, eu preciso configurá-la. Tá? Como é que eu faço isso? Eu preciso fazer uma associação entre as duas tabelas. Tá dizendo que essa tabela aqui está ligada a essa. Tá? Criar um relacionamento entre as tabelas. Só que a direção desse relacionamento para uma grid, tá? Ele é sempre da tabela de dentro, né? Da tabela que faz parte do formulário, para fora. Tá? Isso é importante lembrar. Quando eu tenho uma situação, por exemplo, de uma lista, né, que tem a mesma situação de integrar com outro formulário ou outra tabela, vou só desenhar aqui também, aqui vai ser o 3. Aí eu vou ter o seguinte, eu tenho que essa lista aqui, ela aponta para esse formulário aqui, e, consequentemente, aponta para a tabela dele. Tá? E, nesse caso, a relação entre as tabelas 3 e 1, ela é inversa. Então, quem enxerga quem? A tabela 1 é quem enxerga a tabela 3. Tá? Isso aqui é mais conceito de banco, tá? Eu vou ter a chave estrangeira apontando para cá, mas só para vocês entenderem a configuração. Tá? Então, só explicando isso aqui, para vocês verem na prática agora. A gente vai criar uma relação entre a tabela do formulário principal, que é essa daqui, ó, modelo form. Eu vou anotar aqui para gente. Com a tabela desse formulário aqui, grid exemplo. Essa relação. E aí, como é que eu faço isso? Tenho que vir aqui no meu componente formulário, né, na tabela, ó. E aí, como a relação tem que ser dessa forma aqui, ó, a tabela da grid que enxerga a tabela principal, eu tenho que abrir a tabela da grid e criar um relacionamento. Então, aqui na tabela, eu vou criar um relacionamento entre essa tabela e a tabela do formulário principal. E aí, por padrão, nós sempre colocamos uma ideia dessa direção. Tá? Então, quem é essa tabela que nós estamos mexendo aqui? É a grid exemplo. Então, é grid e o outro é o forma exemplo. Aqui eu tenho um relacionamento entre a grid e o form exemplo. E aqui a minha tabela de destino é justamente a do formulário modelo aqui. Não é nem exemplo, é modelo. Tá? Eu ponho para exibir, né, para facilitar na consulta SQL depois. Mas deu para entender aí essa ideia?
Tá? Então, eu preciso ter essa relação aqui. Quando é grid, a grid é que enxerga o formulário principal. Então, eu tenho uma relação a partir da grid apontando para a tabela. Tá? Quando eu tenho lista, o relacionamento é invertido. Eu vou do formulário principal para o formulário da lista. Tá? Então, eu tenho essa relação aqui. Eu criei esse relacionamento. E uma vez criado o relacionamento, agora eu posso ir lá no meu formulário e configurar a grid. Então, aqui, eu vou abrir aqui as propriedades dessa grid e dizer, olha, pessoal, essa grid aqui tem como fonte de dados essa tabela e esse formulário. Eu vou selecionar o relacionamento aqui, ó, se eu buscar, ele vai mostrar para mim o relacionamento que eu criei. E aí eu posso apontar o formulário que faz parte dessa tabela distinta. Eu salvei. Vou definir aqui as colunas que vão ser exibidas na minha grid, tá? Então, eu digo aqui que eu quero exibir o dado 1, o dado 2 e a data atual. Posso mudar o rótulo dele se precisar e a largura, né, dentro da grid, né? Ficar uma tabelinha, eu vou ajustar ali conforme o tamanho do dado. Tá, então, configurei minha grid, tá aqui bonitinha. Aí tem um detalhe, né? Que é uma coisinha chata também de você fazer o formulário tradicional. Quando eu vou visualizar o formulário aqui, eu não consigo testar grid. Não consigo testar a grid aqui, ela fica desabilitada. E por que isso acontece? Volta lá no nosso mapa. Vou tentar dar uma organizada nele aqui para explicar isso para vocês. Vê só. O que é que acontece aqui? Quando eu instancio um formulário para testes aqui, ó. Quando eu instancio esse formulário, o que é que ele está fazendo? Ele está pegando o formulário exemplo, né, e executando. Ou seja, ele está simulando a criação de um registro desse formulário. Tá? Que é justamente isso aqui, ó. Vou ficar uma bolinha. Tá? Então, eu estou com um registro aqui desse formulário, bolinha verde aqui, que vai ser inserido nessa tabela. Mas a relação aqui, ó, entre a grid e o formulário principal é esta relação aqui. Eu vou até pintar para vocês conseguirem associar bem. Ó, essa relação aqui é essa relação aqui. E esta daqui, vou colocar em laranja, é esta relação aqui. E aí, o que acontece? Para que eu tenha uma relação, eu preciso ter um elemento correspondente aqui e aqui. Ok? Entendido aí? Só para eu saber o quanto eu posso avançar. Me dá um like aí para ver se está entendendo. Beleza. Qualquer coisa, levanta a mão aí, gente. Pode falar. Então, vamos lá. Eu preciso ter um elemento aqui e um elemento aqui para que eu tenha uma relação. Se eu não tenho registro nenhum na tabela 2 que corresponda à tabela 1, eu não tenho relação. E aí, o que acontece aqui? Quando eu estou simulando a criação do registro número 1, né, no formulário principal, eu ainda não tenho nenhum registro aqui. E esse registro que eu estou simulando, ele não está salvo. Tá? Ele não está salvo aqui na tabela, então eu não consigo estabelecer uma relação. Pega o material. E aí, como é que eu vou fazer essa relação aqui? Ó? Eu tenho que, efetivamente, criar um registro. Então, eu tenho que vir no registro por formulário, né, na execução mesmo, e fazer a criação desse registro. Então, eu vou pegar aqui ó, o formulário principal,
eu pegar o nome dele. Formulário exemplo. Puxa vida, ele não acha. Eu sei, não tem tarefa. Melhor, Aqui. Eu não tenho nenhum registro, né? Eu tenho que criar um registro aqui e aí eu mostro para vocês. Ó. Nesse momento que ele está abrindo na primeira vez, esse registro não está salvo na tabela. Eu não tenho nada salvo na tabela. Só que quando eu preencho alguma coisa e clico em salvar, a partir desse momento eu já estou com esse registro dentro da tabela. E aí sim eu consigo estabelecer uma relação. Aí a grid fica habilitada. Entenderam? Então, se eu não tenho esse registro aqui salvo na tabela, eu não consigo criar esse registro que vai estar associado a ele. Tá? É nessa ideia aqui. Entenderam aí? Beleza? Então, só para explicar essa questão aqui, tá? Para poder testar uma grid, ou fazer com que ela funcione, eu preciso que o registro principal esteja salvo. Isso pode ocasionar algumas situações na sua automação. Tá? Então, às vezes eu tenho que forçar o cliente a salvar o formulário antes de inserir os registros na tabela. E aí você tem todas essas coisas. Tá? Só para explicar. E a outra situação é essa daqui, ó, onde eu tenho essa relação aqui. Lista com uma tabela principal aqui, que é essa listinha aqui. O formulário de novo. Se eu criar uma lista de valores aqui, do tipo tabela, eu preciso ter um relacionamento entre esta tabela aqui, a tabela do formulário principal, apontando para uma tabela que ele vai buscar esse dado. Deixa eu salvar aqui. Aqui, como eu não tenho nenhuma, ele não vai ter nenhum relacionamento. Mas eu posso criar aqui. Como eu estou partindo do formulário principal, vou selecionar uma tabela qualquer. Selecionei, vou pegar qual é o campo que eu vou exibir, como é uma lista, né? Não posso exibir tudo, né? Vou selecionar um campo específico. E se eu quiser colocar inclusão, eu posso também colocar o formulário para adicionar novos. Né? Vou deixar isso habilitado para mostrar. Posso aplicar filtro também, como uma lista. Então, ver só como é que funciona. Vou voltar lá na execução. Pode mandar um pelo. Aí, neste caso, como a relação é inversa, né, não é o formulário da relação que tem que enxergar o formulário principal, é o inverso, então eu consigo ter uma visualização aqui, eu posso também fazer a criação direta, né? Como é diferente da grid, ó, a grid não pode, mas aqui pode. Se eu clicar no mais, ele abre o formulário da relação e permite fazer a criação. Aqui, por acaso, ele tem outra. Né? Eu consigo fazer isso. Beleza? Então, só para explicar essa relação, tá? Acho que essa é a parte mais complexa desse formulário. Tá? São essas relações aqui, que vocês precisam entender para poder configurar tanto grid como listas de valores.
Aí ela organizou. No caso das listas, normalmente, nós só usamos a lista do tipo tabela aqui, ó, com fonte de dados de tipo tabela, quando nós temos esse botãozinho de inserção. Quando eu quero permitir que o usuário adicione um item à lista. Tá? Por exemplo, eu tenho uma lista de materiais a serem solicitados. E aí tem um material que nunca foi solicitado, ele não está na lista, e eu quero permitir que o usuário consiga adicionar. Neste caso, é interessante utilizar o tabela, que eu tenho essa funcionalidade aqui, de inserir novo. Tá? Nas outras relações, quando eu preciso apenas listar e pegar o dado, o ideal é usar o do tipo externo, que é o conjunto de dados. Ele facilita muito a nossa vida aqui. Ok? Então, esses são os macetes aqui do formulário tradicional. E aqui, como é que eu coloco regras, né? A gente só falou do formulário aqui de configuração de campos e tal. Como é que eu faço uma regra desse formulário aqui? Deixa eu tentar dar uma arrumada nele aqui para pegar um caso mais real. Acho que eu consigo pegar outro formulário já pronto. Deixa eu pegar um aqui. Facilitar a nossa vida, para não ter que criar do zero também. Vou pesquisar aqui nos formulários o que nós temos. Você vê, você acha que tem mais bolas no quarto todo, mais bicho de televisão. Não, bom. Lilian, tem que ser honesta. Cara de contrato. Deixa eu ver. Isso que não fui eu quem fiz. Ah, tem bola. Poxa, só tem responsivo. E aqui tem bola, não. Tem mais bolas ou tem mais bichos? Calma. Ó, esse aqui tem regra. Deixa eu confirmar. Tem. Então, vamos lá, como é que eu crio uma regra no formulário, né? Esse formulário aqui já está pronto, ó, tem alguns campos aqui, tem o campo oculto, tá? Só algumas relações. E eu tenho uma grid aqui, na verdade, são 3 grids. Tá, o registro de movimentação. E aqui eu tenho algumas regras já implementadas. Né? Então, como é que eu faço regras para formulário tradicional? Por padrão, eu tenho a criação de regras no carregamento e no salvamento do formulário. Tá? Semelhante ao responsivo lá, eu consigo fazer isso. Então, ao carregar o formulário, eu executo o conjunto de regras. E eu posso associar regras também nos componentes. Ó. Então, eu tenho esse componente aqui, e eu posso associar uma regra tanto na entrada como na saída do foco nesse campo, né? Então, toda vez que eu seleciono o campo para preencher, é uma entrada, né? Toda vez que eu desseleciono o campo, é uma saída. E aí eu posso acionar uma regra aqui. E aí, como é que a gente faz? Né? Normalmente, né, nós criamos um padrão aqui de utilizar as regras dentro de botões, até para uma organização maior. Ah, então, deixa eu fazer um paralelo aqui. Eu vou pegar um responsivo do que nós fizemos. É um pouquinho mais chato de fazer, né, no tradicional. Apesar de ter mais possibilidades, ele é um pouco mais manual, né? Esse aqui é o outro. Ó, então, vê só. Aqui nas regras, ó, eu tenho as regras em blocos, né? Então, eu tenho blocos de regras aqui. Eu posso estar criando. Para simular isso, no formulário tradicional, o que é que nós fizemos? Nós criamos o padrão de colocar botões. Então, cada botão desse aqui é um bloco de regras que nós criamos. Tá? Dentro desse botão, aqui no clique, ó, eu tenho as regras configuradas. Aí você vê que aqui é tudo muito manual, tá? Aqui você tem que escrever mesmo a regra, né? Em vez de arrastar e soltar e colocar componente pronto. Certo? Então, a melhor forma de construir é assim. Claro que dá para fazer de outras formas. Dá para você jogar aqui direto no botão,
né, e criar todas as regras aqui dentro mesmo, e assim, não fica tão organizado, mas funciona. Tá? Então, por padrão, nós usamos aqui botões para organizar as regras. E aí, como é que eu faço aqui? Ó? Eu vou, nesse botão aqui, o que, é que eu tenho de regra? Deixa eu dar uma olhada. Como é que chama? Atualizar contadores. Então, o que é que ele está fazendo aqui? Ele pega o total da grid, tá? Guarda os totais, ó, tanto na contagem como na soma, certo? E a ação aqui, ele vai preencher algum campo. Deixa eu mostrar para vocês a configuração disso. Total grid. Você aqui seleciona o relacionamento, né? Qual é a grid, qual é o cálculo que você vai fazer em cima de qual campo. E aqui na ação, você vai manipular algum campo. Então, eu tenho aqui esse campo, quantidade de títulos, eu quero desabilitar ele e preencher o valor dessa variável aqui. Aqui é essa variável que nós criamos aqui, a quantidade de títulos. Você vê que ele é muito mais chatinho de mexer. Tá bom? Aí eu vou deixar aqui vocês verem primeiro a questão da trilha, tá? Para entender melhor e tal, e a gente vai trabalhar um pouquinho mais essas regras, tá? Vou criar algumas situações nos processos de vocês, né? Tanto com um formulário quanto com outro, para que vocês façam esses exercícios, tá? Mas aqui na questão das regras, só mostrar aqui o menu de criação, né? Então, para quem já conhece programação, né, já facilita um pouco o entendimento, né? Você está criando um método aqui, né, uma função. Então, basicamente, o que você vai ter aqui é alguma operação, né, com alguns dados e um retorno. Tá? Aqui nós colocamos sempre o retorno vazio mesmo, para a execução desse método. Tá? Então, o que é que eu tenho aqui de menus, né, de possibilidades facilitadas aqui em cima? Né? Eu vou ter aqui, ó, algumas regras lógicas de comparação, né? Então, eu tenho aqui o if else, né? O se não. Eu tenho o e ou, né? Tá a parte lógica. Verdadeiro e falso, que são os retornos, né? O booleano. Nulo, e aqui é a minha ação de retorno. Tá? É a fórmula de retorno aqui que nós estamos utilizando, ó, retorno verdadeiro. Eu coloquei esse e esse. Eu tenho operações matemáticas que podem ser feitas, né? Claro, com campos numéricos, né? Inteiros. Tá? Então, diversas operações aqui já prontas que eu posso estar utilizando. Aí ele mostra aqui como é que eu uso essa função. Por exemplo, se eu quiser aqui somar alguma coisa, então esse x aqui vai ser o retorno dessa operação. E a operação, como é que eu faço? Se eu colocar o mouse em cima, ele vai me mostrar. Eu preciso colocar o primeiro número, 2 pontos, o segundo número e quantos tiverem. Tá, ó. E não tem um número fixo de parâmetros, é o que ele está me dizendo ali. Então, se eu colocar aqui 2 pontos 2, ele vai somar 1 com 2 e me dar o retorno aqui nessa variável x. Então, basicamente é isso. Para todas essas fórmulas, ele vai fazer a mesma coisa. Aqui na parte de formulário, o que é que eu tenho? Eu tenho como buscar valores, né, os valores que foram preenchidos no formulário. Então, se foi uma lista, eu posso pegar o valor que foi selecionado na lista ou o valor que foi colocado no campo, tá? E até filtrar, né, o valor de uma lista a partir de um valor do campo. Por exemplo, se eu tenho uma lista de cidades, né, e uma lista de estados, eu posso pegar o valor que foi selecionado na lista de estados para filtrar o valor das cidades, e só pegar a cidade de aquele estado, esse tipo de coisa. E aqui é a operação da grid. Então, se eu tenho uma grid associada a formulário, eu posso fazer a soma de valores internos a ela, né, fazer alguma operação com ela, que é o exemplo que eu mostrei antes. Fórmulas auxiliares, eu posso pegar valores de sistema, né? Então, eu posso pegar aqui, transformar o número em data, transformar hora em número para hora, texto para número, fazer conversões, né? Que seria o equivalente ao que nós chamamos de expressões lá no formulário responsivo.
E de banco de dados eu posso fazer queries. É justamente essa daqui é a brecha que o formulário tradicional ele tem. Tá? Ele permite você fazer consultas SQL. E isso aqui é uma brecha de segurança porque eu consigo manipular valores do sistema, né? E aí eles estão abandonando esse formulário por isso. Eu posso pegar dados de um processo, que seria o equivalente a nossas funções aqui, tá? Então, eu posso pegar aqui o identificador do processo, quem foi que iniciou o processo, quem foi o usuário que iniciou o processo, pegar o título do processo, aqui os dados de usuário, ó, mesma coisa das funções lá. E eu posso executar ações do processo, né? Executar a atividade do processo, alterar adicionar um comentário, alterar a situação, prioridade, esse tipo de coisa. Aqui, operações com data e hora, por padrão também ele já traz, né? Se quiser buscar uma data, a data atual, vou colocar, e várias outras funcionalidades. Aí eu vou deixar vocês explorarem isso. Cuida, Liga, pela graça. Pronto, acho que do formulário tradicional, vai ser mais na prática mesmo, tá? Eu consigo fazer algumas exportações aqui, mas é mais para documentação, tá? Então, eu posso salvar isso que eu desenhei aqui como imagem para colocar no relatório, né? Enfim, posso facilitar a criação desses campos, puxando da tabela. E tem alguns facilitadores aí, meio básicos ainda. Ok, então o formulário tradicional é mais isso aqui, tá? E alguém tem alguma dúvida, algum comentário, alguma curiosidade? Fale agora. Esse mobile aí, ele pode ser visualizado, é? Esse formulário? Esse aqui foi o embrião do formulário responsivo, sabe? Eles colocaram aqui, porque assim, ó, como eu tenho campo simples aqui, né? Campo simples eu chamo esses campos aqui, né? O campo de entrada de texto, entrada de número, tá? Campo parágrafo, são campos simples, tá? Aí eu tenho texto rico, que já não é um campo simples, a grid não é campo simples, arquivo também, Uhum. tá? Esses campos simples eu consigo exibir de forma responsiva, tá? Não fica tão bonito, né, como o responsivo, como Responsivo. propriamente dito, mas eu consigo habilitar eles aqui, ó, tá? Ah, entendi. Seria uma versão, né, para exibição num telefone, né, num tablet, enfim, em telas menores. Tá? E aí eu consigo habilitar esses campos que são simples para visualização. Para visualização, entendi. Ele permite, mas somente no aplicativo da software. Ah, tá. Então Possível usar. ele tem que ter o aplicativo, né, da software É. para... Aí que ele já simula como é que iria mostrar, tá vendo? Ele só coloca um acima do outro e vai exibindo, não tem aquela questão de colocar um do lado do outro, organizar e tal. Sim. Só mostra aqui o que é possível de exibição. É mais um embrião do responsivo. Hoje nem se usa mais isso aqui, tá? É bem raro você usar, visto que tem um responsivo. Né? Tem um responsivo. Quando não tinha, a gente chegou a usar. A gente chegou a usar aqui na Prefeitura do Recife, a gente usou. Mas aí, chegando no responsivo, a gente já fez a transferência, né? Mudamos o formulário. Mas até que atendia bem para algumas situações. Não dá para fazer muita coisa. Certo? Beleza. Pronto, gente. Então, assim, o formulário tradicional funciona do mesmo jeito a partir de criação, né? Você vai ter só esse menu diferente, a forma de criar as coisas diferente, mas ao criar o formulário, você consegue associá-lo da mesma maneira, tá? Então, tem aqui, ó, esse formulário responsivo, nós associamos ao nosso processo de exemplo. Eu posso associar o mesmo formulário, né, tradicional que nós criamos lá no nosso processo. Então, se eu pegar o processo aqui, então não importa se você fez responsivo ou tradicional, o seu processo ele vai aceitar. E nós vamos fazer esse exercício aí, tá? Vou pedir para vocês construírem nos dois
tá? O mesmo formulário. O processo de vocês vai ter dois formulários fazendo a mesma coisa. Essa é a ideia. Para vocês verem as diferenças de criação de um e de outro. Cadê o nosso? Coisa aqui, processo de exemplo. Então, eu posso chegar aqui na atividade, configuração, formulário, e eu vou fazer uma associação. Eu vou associar aqui o formulário de exemplo. Tanto responsivo como tradicional. Tem os dois aqui. Vou salvar só para mostrar para vocês. Criar uma instância. Ainda tem uma forma validada. Olha só, então ele ficou com o nosso formulário responsivo. E aqui eu tenho o tradicional também, já associado. Tá? Então, você tem uma margem de possibilidades aqui bem grande. Aí um detalhe aqui, ó, sobre a grid, né? Quando eu associo o formulário a um processo, ele já salva o registro no primeiro carregamento, e aí ele já habilita a grid. É uma solução que a software arrumou para tirar aquela limitação. Ok? Então, a ideia do processo de vocês é que vocês tenham aqui, ó, o formulário responsivo, tá, com os campos que vocês precisam, tal, e o formulário tradicional também, fazendo uma repetição do formulário anterior. Ele criado das duas formas. Tá? Vocês podem até apontar para a mesma tabela. Tá? Então, se verificaria algo desse tipo aqui, ó. Para dar um tutorialzinho. Vocês vão criar aqui, no processo de vocês, vocês vão criar um formulário responsivo. Vão criar uma tabela para ele. E depois vocês vão criar um formulário tradicional. Apontando para a mesma tabela. Beleza? Essa aqui é a missão de vocês aí no processo. Tá? Nessa criação aqui, vocês vão ver algumas diferenças. Aí é justamente isso que eu espero que vocês observem aí. Vão ver diferenças. Tá? Eu vou criar um campo, sei lá, um campo de checkbox aqui, um campo de checkbox aqui, eu vou ver a diferença que existe entre eles. Esse tipo de coisa. Então, é nessa ideia aqui. Ok? Mais alguma coisa? Como é que estão os processos? Já conseguiram pegar? Dar uma olhada lá, configurar as atividades? Como é que tá? Estou com o Di Pietro, né? Então, a gente já configurou já as atividades. Mas ainda não, eu não fiz nenhum formulário, né? Estava lá esperando. A gente fez uma call e fez o papel, um do cliente do outro, né? A gente resolveu as maiores dúvidas. Como a gente está perto um do outro, né? Aí a gente já foi mais fácil. A gente já foi conversando ali e tal, e foi resolvendo as dúvidas e... Sim, aí o meu teve uma questão. Que ficou Atividade de sistema. uma dúvida, que foi a atividade de sistema. Para a gente configurar. Uhum. A gente vai entrar nesse ponto ainda. Mas aí ficou faltando só isso aí, a de configuração da atividade de sistema. Aí faz o seguinte, ó, se tiver uma atividade de sistema no formulário, no processo de vocês, eu não lembro qual é que tem, mas deixa eu configurar uma aqui. É aquela da blacklist, lembra?
Gerar Uhum. pendência. Tem mais Pronto. uma Mas se você tem uma atividade de sistema aqui, ó, para que o processo não fique parado, você vai configurar apenas o alvo da atividade. Hum. Tá? Você vai ver aqui, ó, configuração, alvo. Tá? Hum. Aí você seleciona o que tiver aqui, né? Ok. Configurando o alvo, ele não vai apontar nenhum erro aqui na avaliação. Aí você consegue rodar o processo tranquilo, Ah, show de bola. beleza? Aí você consegue resolver. Aí depois, quando a gente entrar mesmo na parte de integração, de aplicação externa, aí sim eu vou mostrar para vocês como que configura a chamada de uma API. Uhum. O alvo tá onde, Jonathan? O alvo está aqui, configuração. Configuração. Ah, sim. Beleza. Configuração alvo. É só configurar que ele vai deixar funcionar. Aí Ele vai é o que rodar acontece, né? tranquilo, né? Ele roda e não faz nada aqui e passa para o próximo. É isso que ele vai fazer, tá? Ok. Massa. Então, era só isso aí que a gente ficou um pouco, assim, ficou parado, né? Por causa dessa atividade somente. Massa. E vocês aí, pessoal, de Manauaras, conseguiram pegar os processos aí, configurar a atividade? Como é que tá? No processo que está comigo, eu já configurei as atividades. O formulário eu já iniciei também, mas assim, sem configurar ainda o formulário, tipo, regras, essas coisas, só mesmo botando os campos, né, em 2 processos ainda. Pô, legal. Semana que vem. Sim, eu também já configurei. Agora eu estou pegando o teórico na prática, vendo a teoria de como fazer o formulário e já aplicando no processo. Massa, legal. Pronto, aí o que a gente vai fazer no próximo encontro, né? A ideia é que a gente tenha já um avanço de vocês nos processos, tá? E aí eu vou tentar pegar o processo de vocês, gente. Eu vou pegar um processo exemplo aqui meu, tá? A gente vai criar junto. Eu vou mostrar para vocês algumas situações, a gente vai estar criando junto esse mesmo processo, para que vocês possam tirar dúvida do processo de vocês, tá? E eu vou sempre separar nesses encontros, tá? Eu vou pegar ali uns 60% do encontro para a gente fazer o nosso processo de exemplo aqui, né, que eu vou selecionar, e os outros 40 eu vou tirar dúvida do processo de vocês, tá? Então, se vocês tiverem alguma situação que vocês, eu gostaria de fazer assim, mas não entendi como, ou pensei numa solução bacana, queria mostrar e tal, eu vou separar esse tempo para isso, tá? Para que a gente faça um fórum aqui de discussão. Ok? Show de bola. Então, daqui para frente, a dinâmica vai ser mais essa, até que a gente feche esse primeiro processo de exemplo, né? Eu acho que 2 semanas para frente aí a gente já fecha esse processo, tá? E aí eu vou entrar com vocês em outras configurações de sistema, que são configuração de API, atividade de sistema, conjunto de dados, né? Eu vou entrar um pouco de SQL, tá? Vou passar para vocês, acho que eu ainda tenho um curso de SQL aqui, acho que eu vou compartilhar com vocês e vocês conseguem fazer, certo? Para ter pelo menos uma noção básica. E, por fim, a gente vai entrar na parte de portais, tá? E aí vai criar alguns gráficos, mostrar resultado dos processos, enfim, esse tipo de coisa. Tá? Então, da parte de capacitação inicial seria isso, né? Nós temos aí, na semana que vem, na próxima, né, no caso, até o final de fevereiro, para fechar isso, toda essa parte até a criação dos portais e análises. E no mês de março, eu quero passar atividades práticas para vocês, tá? Eu quero pegar algumas atividades de cliente já, né, para executar junto com vocês, certo? Para a gente fazer algumas práticas aí no dia a dia mesmo, de coisas que aparecem. E aí, nesse momento, pessoal, em março, eu já vou inserir vocês, tá? Aí é mais para o pessoal que está chegando agora, né? Pessoal aí de Manaus. Eu vou inserir vocês no grupo principal de consultores, certo? Então, a gente vai começar a interagir já com os outros consultores aí, e eu quero colocar vocês aí com alguns tutores, tá? Aí o William vai entrar, o Marcelo, para ser tutor de vocês, e cada um vai ficar com um deles aí acompanhando e executando atividades.
beleza? Para que vocês tenham alguma prática aí e comecem a ver como é a luta do consultor com o cliente ali. Sentir um pouquinho da dor, para calejar. Fechado? Então, encerramos por hoje. Tá? Qualquer dúvida, é só chamar lá no chat. E aí fica a lição para vocês, tá? Terminem a parte dos cursos que estão liberados, né, de formulário. Tá? Eu vou ver se eu já consigo liberar na semana que vem o curso de SQL, para vocês ganharem tempo. E adiante os processos. Tá? Aí fica na missão de vocês configurar as atividades e criar os formulários dos processos de vocês. Com qualquer dúvida, é só chamar lá que a gente vai ajudando vocês. E interage entre vocês também, tá? Então, se alguém tiver dúvida aí, eu acho que o Davi, ele tem experiência com formulário, o Pietro também, ele consegue ajudar aí entre vocês também, vocês conseguem discutir. Isso é bom também para crescimento. Beleza? Interajam aí. Valeu, gente. Boa tarde para todo mundo. Beleza. Boa tarde, tchau, tchau. Beleza, valeu, até mais, gente. Boa tarde, gente.